Apóstolos, capítulo 4, verso 31, você que não tem a lição, que diz assim: e tendo orado, moveu-se no lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Verdade prática: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder, e ousa o testemunho cristão. Nós vamos dar a introdução, desde já comentando um pouco sobre a igreja cheia do Espírito Santo que nós temos aqui. Duas grandes doutrinas elementares para todo estudioso das Escrituras. Essa doutrina da igreja ela é chamada de eclesiologia, doutrina da igreja. E a doutrina do Espírito Santo é chamada de pneumatologia. A igreja, como o Senhor a concebeu, não é simplesmente esse templo. Não. São as pessoas tiradas de um mundo corrupto e colocadas na presença de Deus para servi-lo, para adorá-lo e para serem cheios do Espírito Santo. A construção de templo veio mais tardiamente, alguns séculos depois. Mas é interessante é que Deus, Ele consagra os templos para estar, se fazer presente, para que aqueles que buscam a Deus sejam beneficiados pelo poder do Espírito Santo que está entre nós, porque Jesus foi aos céus, mas Ele enviou o Espírito Santo e Ele está conosco todos os dias. Então, a igreja, ela recebe esse poder. É interessante frisar que esse revestimento de poder é para que o cristão dê testemunho de Cristo. Agora, o que é a palavra testemunho? Talvez você não saiba, mas a palavra testemunhar, a testemunho, conforme ela foi concebida na sua etimologia escriturística, quer dizer alguém que recebe a Jesus e está disposto a morrer por ele, dar a sua vida. Agora tem uns que dizem: eu sou testemunha de alguma coisa, mas está disposto a morrer por Jesus? Está disposto a ser preso por Jesus? Está disposto a pagar um alto preço para testemunhar de Cristo? Se isso acontecer, você só terá sucesso se você for cheio ou cheia do Espírito Santo de Deus. Este é o maior segredo da igreja. Foi para a igreja primitiva e é para a igreja dos dias atuais, porque o Espírito Santo continua atuando em nosso meio. Introdução. Talvez eu vá resumir algumas partes, porque é necessário, talvez. Mas vamos falar o que o Senhor nos permitir. Nesta lição veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja do escândalo, não é uma igreja da bagunça, não é uma igreja que os que congregam dentro do templo se comportam de uma maneira totalmente deslocada. Não é assim, não, de jeito nenhum. É um povo que cada vez mais, por ser cheio do Espírito Santo, assume um compromisso real de falar de Jesus, a tempo e a fora de tempo. A partir do capítulo 4, verso
24 e 31, no livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém: a perseverança. Essa perseverança nos caminhos do Senhor, na pregação. Só pode ser bem-sucedido quem está cheio do Espírito Santo, porque senão ele volta atrás. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo que em meio ao fogo da aprovação. 1 Pedro 4:12. Esses foram os segredos dos cristãos por trás da cortina de ferro, da janela 10:40. A iminência da morte, a iminência de perderem a vida, perderem tudo que tinham, o Espírito de Deus os revestia de tal maneira que eles estavam dispostos a pagar o mais alto preço que se podia pagar e continuarem a dar testemunho do Evangelho de Cristo. Tanto é que Jesus disse: ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Esta palavra poder, ela no seu original, no grego, ela é uma palavra que evoca uma força tão poderosa que ela é capaz de desfazer todas as artimanhas do diabo e arrebentar com as correntes satânicas que prendem o ser humano. É por isso que ele diz: ficai da cidade até que do alto sejais revestidos de poder, e depois sereis minhas testemunhas. Agora, testemunha aqui é dar a vida. Não é simplesmente pegar o microfone ou ir para uma praça. Isso também é uma maneira de testificar, de testemunhar. Mas a concepção original era esta: dar a sua vida por Cristo. E era um privilégio, era uma grande honra. Tanto é que Pedro, ao estar diante de uma criada, ser perguntado se era seguidor de Jesus, ele disse: não conheço esse homem. E algumas vezes ele usa uma linguagem precatória, ou seja, estava xingando ali. Talvez no português não dê para perceber, mas ele estava xingando, usando palavrão. Crente xinga? Crente usa palavras de baixo calão? Não, de jeito nenhum. Mas quando o Espírito de Deus veio sobre ele, ele recebeu um poder tamanho que foi o primeiro a se levantar e pregar para uma multidão, mesmo sabendo que ele poderia ser morto. A vida do crente não é mais preciosa quando ele está cheio